Meus amados irmãos, dando continuidade a lições bíblicas, hoje estamos de posse da 7ª lição com o tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. A leitura bíblica se encontra no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, depois capítulo 4, 2 e 3, depois capítulo 6, versículos 2 e 4. Para ganharmos tempo, vamos ler Esdras capítulo 2, versículos 59 a 62. Que diz assim: Também eles subiram até Peleal, de Te-Afaim, Querube, Adã, Isnei, porém não puderam postrar a casa de seus pais e sua linhagem. Esse de Israel era os filhos de Elaim e os filhos de Tobias, os filhos de Necota, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Ananias, os filhos de Cós, os filhos de Bezalaim, que tomou mulher das filhas de Bezalaim, os gileaditas, que foi chamado de seu nome. Eles buscavam seu registro entre o que estava registrado nas genealogias, mas não se achava nela, pelo que, pois, imundo foram rejeitados o sacerdócio. Amém? Então, nessa lição, nós vamos estudar o momento histórico que exigiu dos repatriados judeus uma postura de separação do samaritano, para não comprometerem a sua vida espiritual. Destacaremos também que a Bíblia diz sobre a doutrina da santidade e, por fim, veremos a necessidade do cristão viver uma vida santa. Iniciando, vamos falar sobre a origem do samaritano na Bíblia. A origem do samaritano, depois do reinado de Salomão, o povo de Israel, ou seja, as 12 tribos, se dividiram em duas nações, Israel e Judá, conforme está lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 20. Em Judá, no sul, o povo continuou a adorar a Deus e em Jerusalém, mas em Israel, no norte, o povo se virou-se para a idolatria e misturou-se a adoração a Deus com outras religiões. A primeira vez que o termo samaritano aparece nas escrituras é no período monárquico de Israel, conforme 2 Reis, capítulo 17, versículo 29. A expressão é advinda do termo hebraico Shemorim, que quer dizer habitante de Samaria. Já a expressão Samaria tem o significado de um posto de vigia, derivado do fato de que a cidade de Samaria era edificada sobre um muro, conforme está em 1 Reis, capítulo 13 e o versículo 32. Quando os assírios conquistaram o reino do norte, as 10 tribos misturaram-se intencionalmente às nações que havia derrotado, o que levou a uma mistura étnica e religiosa, conforme 2 Reis, capítulo 17, 23, 41, Esdras, capítulo 4, versículo 10. Desse modo, surgiram os samaritanos, que além de cultivarem o casamento misto, aceitaram parcialmente o Antigo Testamento como palavra de Deus, considerando apenas o Torá como a Escritura, e que na prática vivia uma espécie de secretismo religioso, ou seja, um fenômeno de fusão de diferentes doutrinas ou práticas religiosas, visto que o Senhor temiam e também os seus deuses serviam, conforme 2 Reis, capítulo 17, versículo 33, e também podemos comparar com Jó 4, 22.
As cidades dos samaritanos, os samaritanos eram um povo mestiço, formado da mistura de israelitas com outros povos. Essa miscigenação, que é uma mistura de raças, processo ou efeito de miscigenar, de mistura de raça, através do cruzamento de pessoas de diferentes etnias. Samaria, inicialmente, tratava-se de um monte de Israel e Uri, sexto rei de Israel, pai do rei Acabe, o qual reinou sobre 10 tribos do norte, que se apartaram de Jerusalém, conforme 1 Reis, capítulo 12, versículos 19 e 20. O rei Uri comprou este monte por 2 talentos de prata de um homem chamado Semes, de onde vem o nome Samaria, ou Samária. Fundou uma cidade, a qual deu o nome em homenagem ao dono anterior, e fez dela a capital do seu reino, conforme 1 Reis, capítulo 16, versículo 24. No período romano, a cidade era conhecida pelo nome de Sebate, venerável, nome dado por Herodes o Grande. A mistura étnica religiosa dos moradores da região começou a se dar a partir de 722 a.C., quando os assírios levaram as 10 tribos do norte para o cativeiro, conforme está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 26, 29 e o versículo 33. Qual era a natureza dos samaritanos? Os escritos sagrados, ao se referir aos samaritanos, nesse contexto, os chama de adversário, conforme Esdras, capítulo 4, versículo 1. No hebraico, Tizari, que significa dificuldade, inimigo, opressor, pedra dura, o que retrata tanto a natureza quanto ao propósito dos samaritanos, a saber, sem um problema, uma pedra de tropeço, se opôs ao povo de Deus na restauração da nação, ouviu que Jerusalém era reconstruída e o templo restaurado. Os adversários perturbaram-se e eles temiam que se permitisse que os judeus se estabelecessem em um período monárquico de Israel, conforme está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 29. A expressão é advinda do termo hebraico Shemoni, que quer dizer habitante de Samaria. Já a expressão de Samaria tem um significado de um posto de vigília, derivado do fato que a cidade de Samaria era edificada sobre um morro. A proposta do samaritano, ofertada de ajuda da reconstrução por parte dos samaritanos, tinha aparentemente uma aparência de piedade, conforme Esdras capítulo 4, versículo 2, o que o judeu rejeitava firmemente, conforme Esdras capítulo 4, versículo 3. O repatriado já havia rejeitado alguns que se diziam judeus e não provaram, conforme está em Esdras capítulo 2, versículo 59 a 53, a qual nós fizemos a leitura neste dia, de modo que não estava disposto a transgredir com os princípios divinos. O que havia de tão perigoso na oferta do samaritano? Se esse povo começasse a se misturar como o remanescente judeus, enquanto ajudava a reconstruir o templo, não tardaria para que os dois grupos começassem a se tornar mais íntimos e realizar casamentos mistos, o que era contrário à lei de Moisés, conforme Êxodo capítulo 34, versículo 10 a 17, Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 a 11, Deuteronômio capítulo 12, versículo 1 a 3. Pois Israel era uma nação separada das outras, conforme número 23, 9. O povo de Deus, na atualidade, deve manter-se igualmente separado e não se envolver com qualquer coisa que leve a transgredir em seu testemunho ou servir
de empecilho para a obra de Deus. Conforme a nós, capítulo 3, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 17, também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 5. Porém, essa separação não deve ser estendida em momento algum como isolamento, conforme 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10. Pois Deus tem uma missão para o cristão cumprir neste mundo. Missão essa que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, João, capítulo 17, versículo 14 a 18, Filipenses, capítulo 2, versículo 15. O povo de Deus se separa do mundo a fim de poder testemunhar para o mundo, conforme Hebreus, capítulo 7, versículo 26, Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2, Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11, e também Mateus 11, versículo 19. O motivo da separação entre samaritanos e judeus. Nós podemos falar que a separação foi por motivo ético. Em primeiro lugar, podemos dizer que os judeus não estavam com os samaritanos por causa da sua mistura com outros povos, conforme 2 Reis, capítulo 16, versículo 7 e versículo 24, João, capítulo 4, versículo 9. Os judeus consideravam que os samaritanos não tinham sangue puro, pois era israelita que se misturava com outros povos. Quando a Síria tomou Samaria, o rei assírio exportou muitos israelitas para outras terras do seu império. E também exportou pessoas de outros povos subjugados pela Síria para viver em Samaria. Os israelitas que continuaram vivendo em Samaria acabaram se misturando com os estrangeiros e assimilando aos costumes deste povo. A separação foi por motivo também religioso. Em segundo lugar, os judeus não se davam com os samaritanos por causa de diferentes aspectos religiosos. Conforme 2 Reis, capítulo 17, versículo 7 a 12, 2 Reis, capítulo 19, versículo 34 e versículo 41. De fato, após a queda de Samaria, muitos samaritanos misturaram monoteísmo hebreu com politeísmo dos povos pagãos que ocupavam aquela região. Mas depois houve um esforço para que os samaritanos fossem instruídos da lei de Deus, embora muitos deles continuassem a incorporar a adoração ao Senhor em suas práticas idólatras, conforme 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 a 41. Com o tempo, os samaritanos edificaram seu próprio templo de adoração no monte Gerizim e tiveram seus próprios sacerdotes. Eles também passaram a considerar a adoração do templo em Jerusalém inapropriada, alegando inclusive que o monte Gerizim era o único local correto de adoração designado por Deus a Moisés, ao invés do Monte Sião. Nós podemos ver até naquela passagem, onde eles citam, aquela mulher ela cita que a Jesus que foi ensinada a adorar no Monte Gerizim. Podemos citar João capítulo 4, versículo 20 ao versículo 24. A separação também foi por motivo político. Quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, eles receberam permissão para reconstruir o templo e os muros da cidade de Jerusalém, conforme Êxodo capítulo 1, versículo de 1 a 11. Inicialmente, os samaritanos se apresentaram a Zorobabel, querendo ajudar os judeus na reconstrução do templo, conforme Êxodo capítulo 4, versículo 2. Mas quando tiveram sua ajuda negada, tão logo eles começaram a fazer grande oposição contra os judeus, também atrapalhando a obra,
conforme Êxodo capítulo 4, versículo de 1 a 5. Também quando Neemias começou a reconstruir os muros em Jerusalém, um dos seus maiores opositores foi Sanbalate, o governador de Samaria naquela época, conforme Neemias capítulo 2, versículo 19. E também Neemias 4:1, Neemias 6, também o versículo 1. E também se deu por causa dos fatos morais essa separação. A separação foi também por fatos e por motivos morais. A rivalidade entre os judeus e os samaritanos, ela aumentou ainda mais quando Esdras e Neemias procuraram enfatizar o zelo pela natureza e pela pureza do povo judeu. O remanescente do cativeiro, também naquele tempo, o neto do sumo sacerdote se casou com uma filha de Sanbalate. E Neemias o expulsou. Neemias queria limpar o povo de toda influência estrangeira que pusesse perverter a adoração a Deus, conforme Neemias capítulo 13, versículo 28 a 30. O escritor Flávio José ainda destaca que os samaritanos recebiam de braços abertos os judeus que quebravam as leis judaicas. Isto, obviamente, fazia por aumentar o ódio dos demais judeus, conforme Lucas capítulo 9, versículos 52 a 56. Também podemos destacar a separação entre samaritanos e judeus e a ilustração dos samaritanos. De acordo com Andrade, no seu livro, 2006, na página 326, ele diz que a santidade nas escrituras tem dois sentidos básicos: separação do mal e do pecado, e ainda a dedicação completa ao serviço do Rei de Deus. Basicamente, santidade é um corte, ou seja, a separação daquilo que é impuro e uma consagração ao que é puro. Viver em santidade é uma necessidade para quem quer viver separado da corrupção, do pecado e deseja viver única e exclusivamente para Deus, como o fez o apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 27, versículo 23. Então, podemos notar alguns aspectos da santidade. Primeiro, santidade é uma ordem divina. Sendo Deus santo, exige dos seus filhos santidade, conforme Levítico 11, 44, Levítico 19, versículo 1 e 2, Levítico 20, versículo 6, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Santidade é o alvo e o propósito da nossa eleição em Cristo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. Significa ser semelhante a Deus, ser dedicado à obra de Deus e viver para agradar a Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1, e também Efésios capítulo 1, 4 e Efésios 2, 10. A perfeita obra de Deus realiza uma santidade real que conforma ao padrão de Deus, conforme está lá em Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. A santidade e a separação. A palavra descrita da natureza divina é santidade, e seu significado primordial é separação. Levítico capítulo 20, versículo 24 e 26, Isaías capítulo 52, versículo 11, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Portanto, a santidade representa aquilo que está em Deus, que o torna separado de tudo quando seja imundo ou pecaminoso. Quando ele deseja usar uma pessoa, um objeto para o seu serviço, ele separa essa pessoa ou objeto em virtude dessa separação tornar-se santo, conforme está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15, e também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Santidade e consagração.
no sentido de viver uma vida santa e justa, em conformidade com a palavra de Deus e dedicada ao serviço divino. O cristão passa a viver em busca de renovação de qualquer impureza que impossibilite esse serviço. Sendo assim, Deus deu ao seu povo, a nação de Israel, o código de lei de santidade que se acha no livro de Levítico. O padrão de vida de um povo que busca santidade é viver uma vida consagrada, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, a parte B. A santidade é praticada e aplicada ao viver diário do crente. Provérbio 4, 18, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, 2 Coríntios 7, 1, 2 Pedro 3, 18, 2 Coríntios 7, 1, Hebreus capítulo 12, versículo 14. A santidade e dedicação. Santidade inclui tanto a separação de como a dedicação a alguma coisa. É a condição dos crentes ao serem separados do pecado e do mundo e feitos participantes da natureza divina e consagrada a comunhão ao serviço de Deus por meio do mediador. Israel é uma nação santa por ser dedicada ao serviço de Jeová, conforme Êxodo capítulo 19, versículo 6. Os levitas são santos por serem especialmente dedicados ao serviço do tabernáculo, conforme Números capítulo 8, versículo 6 a versículo 26. A palavra santo, quando refere aos homens ou objetos, expressa o pensamento que esses são usados no serviço divino, dedicados a Deus, no sentido especial de serem sua propriedade, conforme está lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e versículo 18. Santidade e purificação. Embora o sentido primordial de santo seja separado para o serviço, inclui também a ideia de purificação. O caráter de Deus age sobre tudo que há consagrado, portanto os homens consagrados a Ele participam da sua natureza. As coisas que lhes são dedicadas devem ser limpas e puras, conforme 2 Coríntios 7:1. Sendo assim, entendemos que a pureza é uma condição de santidade, conforme 1 João 3:3. Santidade é a marca da característica de um verdadeiro servo de Deus, tanto no Antigo Testamento, pois o caráter santo de Deus deveria ser refletido na vida de Israel, conforme Levítico 11:44, Números 15:40, como no Novo Testamento, onde é dito que a nossa santificação é a vontade direta e perfeita de Deus para nós, conforme está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Então, basicamente, é isto, meus amados irmãos, que estamos estudando nessas lições desse trimestre. Quando estamos falando um pouco hoje a respeito do povo de Deus deve se separar-se do mal. Então, para concluirmos essa lição, podemos dizer, para um cristão cuja vida é consagrada a Deus, a divisão entre secular e sagrado é algo essencial. Ao viver para a glória de Deus, a vida do servo de Deus, em todos os aspectos, deve ser marcada pela santidade. Nenhum aspecto de nossa vida está incluído ou excluído desse imperativo divino. Mesmo atividades comuns devem ser realizadas para a glória de Deus. Então, esse é o resumo da 7ª lição desse terceiro trimestre. Que Deus abençoe os amados irmãos.